Pense em quantas vezes você já esteve diante de uma mulher e sentiu que havia algo não dito. Um olhar prolongado, um pequeno gesto, um silêncio carregado de significado. Você já parou para pensar em quantas mensagens são transmitidas sem uma única palavra? O que será que ela realmente quis dizer quando desviou o olhar? Ou quando riu de um jeito específico? O que vamos revelar hoje pode mudar para sempre a forma como você interpreta o comportamento feminino. No final deste vídeo, você não apenas entenderá as mensagens silenciosas de uma mulher, mas também será capaz de decifrar sinais que a maioria dos homens ignora completamente. E a última revelação que faremos será a mais importante de todas. Você nunca mais verá as interações da mesma forma. Então, se você quer entender de verdade o que uma mulher está comunicando sem palavras, fique até o final. Antes de começarmos, se você quer ter acesso a conteúdos que desafiam a visão convencional e trazem uma análise crítica sobre os relacionamentos, inscreva-se no canal Além da Rede. Deixe seu like e comente sua opinião ao longo do vídeo. E compartilhe esse conteúdo com quem precisa abrir os olhos. Agora, vamos direto ao ponto. A comunicação feminina é uma arte sutil. Diferente dos homens, que tendem a ser mais diretos e objetivos, as mulheres utilizam um conjunto complexo de sinais verbais e não verbais para expressar suas emoções e intenções. E quem não entende isso fica completamente perdido em interações sociais, e pior ainda, nos relacionamentos. Para compreender as mensagens silenciosas de uma mulher, é essencial entender a linguagem corporal. Dr. Albert Mehrabian, um dos maiores estudiosos da comunicação não verbal, afirma que 55% da comunicação é feita por meio da linguagem corporal, 38% pelo tom de voz e apenas 7% pelas palavras. Ou seja, o que uma mulher diz pode ter um significado completamente diferente dependendo de como ela age. Por exemplo, um dos sinais mais comuns, mas frequentemente ignorados, é o contato visual. Se uma mulher olha para você e sustenta o olhar por mais tempo do que o normal, isso pode indicar interesse. Agora, se ela desvia o olhar rapidamente, pode ser timidez, mas também pode significar desinteresse. E é aí que entra a necessidade de interpretar o contexto. Outro aspecto crucial são os toques sutis. Se ela toca o próprio cabelo enquanto conversa com você, se ajeita, mexe na roupa ou toca levemente seu braço, esses são sinais que muitas vezes indicam conforto e atração. Mas atenção, um toque rápido e acidental não significa nada. A repetição do gesto ao longo da interação é o que realmente importa. Além disso, a maneira como uma mulher posiciona o corpo pode dizer muito sobre como ela se sente em relação a você. Quando alguém está interessado, inconscientemente inclina o corpo para mais perto. Se ela se afasta ou mantém os braços cruzados, isso pode indicar que está desconfortável ou desinteressada. Mas não é só a linguagem corporal que importa. O tom de voz também é um elemento essencial. Mulheres tendem a modular a voz de forma diferente quando estão falando com alguém de quem gostam. Um tom de voz mais suave, pausado e envolvente pode ser um sinal claro de interesse. Se a voz for mais seca e direta, pode ser que ela esteja apenas sendo educada, sem nenhum outro tipo de intenção. Agora, vamos falar de um dos sinais mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, reveladores: o silêncio. Muitas vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Se uma mulher começa a responder de forma monossilábica, demora para responder mensagens ou simplesmente se fecha, esse é um alerta de que algo mudou. O erro de muitos homens é insistir em perguntas diretas como "o que foi?", esperando uma resposta clara. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não expressa o problema diretamente. Elas esperam que você perceba. A psicóloga Deborah Tannen, especialista em linguística e diferenças de comunicação entre homens e mulheres, explica que mulheres tendem a usar um estilo de comunicação mais indireto e baseado em pistas emocionais. Se você ignora esses sinais, você perde completamente a chance de entender o que realmente está acontecendo. E aqui vem uma revelação que poucos falam: a incoerência entre palavras e ações. Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer que não está interessada, mas continuar interagindo? Ou dizer que está tudo bem, mas agir de forma completamente diferente? Isso acontece porque o que é dito e o que é sentido nem sempre estão alinhados. E quem não sabe interpretar isso, acaba tomando decisões erradas. Agora que já entendemos os fundamentos da comunicação silenciosa feminina, vamos aprofundar essa análise. Nos próximos minutos, vamos explorar como esses sinais se manifestam em diferentes contextos e como você pode se tornar um verdadeiro decifrador da linguagem feminina. E lembre-se, o último ponto que vamos abordar
será o mais impactante de todos. Ótimo! Vamos aprofundar ainda mais essa análise e revelar sinais ainda mais sutis que podem mudar completamente sua percepção sobre o comportamento feminino. Além da linguagem corporal e do tom de voz, existe um elemento fundamental que muitas vezes passa despercebido: o jogo da atenção e da distração. Mulheres que estão interessadas tendem a criar uma espécie de dança entre demonstrar interesse e, ao mesmo tempo, se distanciar. Isso pode confundir muitos homens, mas é um padrão previsível quando se entende o funcionamento desse tipo de comunicação. Por exemplo, uma mulher pode iniciar uma conversa animada com você, demonstrar entusiasmo e até mesmo sugerir um encontro futuro, mas depois desaparecer por algumas horas ou dias. Isso pode parecer um sinal de desinteresse à primeira vista, mas na verdade pode ser uma estratégia inconsciente para testar sua reação. Ela quer ver se você vai perder o controle emocional e começar a agir de forma carente ou desesperada. Se você falha nesse teste e começa a bombardear com mensagens ou perguntas sobre o sumiço dela, isso pode reduzir drasticamente o nível de atração. O psicólogo Robert Greene, autor do livro As 48 Leis do Poder, explica que um dos maiores erros nos relacionamentos é a previsibilidade. Quando alguém se torna óbvio demais, perde valor aos olhos do outro. Por isso, muitas mulheres usam a oscilação entre proximidade e distância como uma forma de manter o mistério e avaliar o nível de interesse do homem. Outro sinal silencioso que revela muito sobre o que uma mulher sente por você é a frequência e o tipo de perguntas que ela faz. Se ela faz perguntas detalhadas sobre a sua vida, sobre seus planos futuros e mostra curiosidade sobre coisas que você gosta, isso indica um nível alto de interesse. Agora, se a conversa é sempre superficial, com respostas curtas e sem aprofundamento, provavelmente você não está no radar dela. A linguagem digital também segue esse mesmo padrão. Se uma mulher responde suas mensagens com entusiasmo, manda emojis, faz perguntas e busca prolongar a conversa, isso é um ótimo sinal. Mas se as respostas são curtas, demoradas ou sem engajamento, esse é um dos sinais mais claros de desinteresse. Outro ponto fundamental é a forma como ela reage à sua presença quando está em grupo. Mulheres que estão interessadas tendem a dar sinais mesmo quando estão com outras pessoas. Se ela encontra formas de se aproximar, de fazer contato visual frequente ou de iniciar interações mesmo de maneira indireta, tudo isso são indícios importantes. Agora, se ela ignora completamente sua presença ou apenas responde quando você fala com ela, as chances de interesse são mínimas. A antropóloga Helen Fisher, especialista em comportamento humano e atração, explica que o cérebro feminino foi moldado ao longo da evolução para ser altamente sensível a pistas sociais e emocionais. Isso significa que, muitas vezes, os sinais que uma mulher emite não são conscientes, mas refletem o que ela realmente sente. Agora, vamos falar de um dos sinais mais confusos para muitos homens: os elogios invertidos e as provocações sutis. Muitas mulheres usam uma tática conhecida como teasing, que nada mais é do que pequenas provocações feitas de forma leve e brincalhona. Isso pode incluir apelidos engraçados, comentários irônicos ou até mesmo pequenas críticas que parecem inofensivas. Mas, na realidade, esse é um dos sinais mais comuns de atração. Mulheres raramente provocam ou desafiam alguém por quem não sentem nada. Se ela brinca com você, faz piadas sobre sua roupa ou sobre algo que você disse, é um indício de que você está gerando emoções nela. O erro de muitos homens é reagir de forma defensiva ou levar esse tipo de comentário para o lado pessoal. O ideal é entrar no jogo e responder com inteligência e bom humor. E aqui vem uma das revelações mais importantes deste vídeo. O verdadeiro segredo para interpretar corretamente os sinais silenciosos de uma mulher não está apenas no que ela faz, mas em como ela age em comparação com os outros ao redor. Se uma mulher trata você de forma diferente do que trata os outros homens no mesmo ambiente, isso é um sinal muito forte de interesse. Pode ser algo sutil, como um sorriso mais demorado, uma proximidade maior, ou até mesmo uma mudança no tom de voz quando fala com você. Esses detalhes são a chave para entender o que realmente está acontecendo. Agora que você já tem um conhecimento mais profundo sobre os sinais silenciosos femininos, vamos avançar ainda mais. Nos próximos minutos, você aprenderá como testar esses sinais e obter respostas mais claras sem precisar perguntar diretamente. Ótimo! Agora que já entendemos os sinais silenciosos que as mulheres emitem, vamos avançar para um nível ainda mais profundo. Como testar esses sinais e obter respostas claras sem precisar perguntar diretamente. A maioria dos homens comete um grande erro ao tentar interpretar o interesse de uma mulher. Eles esperam por uma confirmação verbal direta.
No entanto, como já vimos, a comunicação feminina é muito mais sutil e indireta. Em vez de perguntar, "Você está interessada em mim?", o que geralmente resulta em uma resposta vaga ou socialmente educada, a melhor estratégia é criar situações que revelem a verdade por meio das ações dela. Um dos testes mais eficazes para medir o nível de interesse de uma mulher é o teste do investimento emocional. Esse teste consiste em observar se ela está disposta a sair da zona de conforto para interagir com você. Por exemplo, se você convida uma mulher para um evento e ela demonstra entusiasmo, sugere alternativas caso não possa ir ou até mesmo se propõe a remarcar, isso significa que existe um interesse real. Agora, se a resposta dela for vaga, sem esforço para manter o contato, ou cheia de desculpas sem uma sugestão clara de um outro momento para se encontrar, isso é um forte indício de desinteresse. Lembre-se, mulheres interessadas facilitam, mulheres desinteressadas complicam. Outro teste poderoso é a mudança de dinâmica. Isso significa alterar sutilmente seu comportamento para ver como ela reage. Se você está sempre disponível e responde rapidamente às mensagens dela, experimente demorar um pouco mais para responder ou diminuir a frequência das interações. Se ela se esforçar para retomar o contato ou demonstrar curiosidade sobre sua ausência, é um bom sinal de que ela sente sua falta. Agora, se ela não demonstrar nenhuma reação e continuar agindo normalmente, isso significa que sua presença não faz grande diferença para ela. Esse é um teste simples, mas altamente eficaz. Outro aspecto fundamental da comunicação feminina são as contradições entre palavras e ações. Muitas vezes, uma mulher pode dizer algo como: "Eu não estou procurando nada sério", ou "Eu sou difícil de conquistar", mas suas ações mostram o contrário. Ela pode continuar procurando você, enviando mensagens ou querendo passar tempo com você. Esse tipo de comportamento é muito comum porque muitas mulheres têm receio de demonstrar interesse de forma explícita. Elas preferem testar o nível de liderança e inteligência emocional do homem antes de se entregar completamente. E aqui está um dos maiores segredos da comunicação feminina. Quando uma mulher gosta de você, ela vai querer que você entenda os sinais dela, mas sem que ela precise dizer diretamente. Se você mostra que consegue captar esses sinais e agir de forma natural, sem parecer ansioso ou desesperado por confirmação, isso aumenta drasticamente sua atratividade. A psicóloga e pesquisadora Esther Perel, especialista em relacionamentos e dinâmica da atração, explica que um dos pilares do desejo feminino é a sensação de mistério e descoberta. Se tudo for entregue de maneira óbvia e direta, a atração perde força. Por isso, entender os sinais silenciosos e reagir a eles com naturalidade é muito mais eficaz do que buscar respostas verbais. Agora, vamos falar de um aspecto essencial que pode fazer toda a diferença na sua interpretação dos sinais femininos: o contexto emocional e situacional. O comportamento de uma mulher muda dependendo do ambiente, das circunstâncias e do estado emocional dela no momento. Uma mulher pode demonstrar interesse em um dia e parecer distante no outro sem que isso signifique necessariamente uma mudança de sentimentos. Por exemplo, se ela teve um dia estressante no trabalho, pode ser que esteja menos receptiva, mesmo que goste de você. Se ela estiver em um ambiente com muitas pessoas observando, pode não demonstrar tanto interesse por receio do julgamento alheio. É por isso que a melhor forma de interpretar os sinais femininos não é analisando um único momento isolado, mas sim observando padrões de comportamento ao longo do tempo. Se uma mulher sempre mantém contato, busca proximidade e demonstra sinais consistentes de interesse, esse é um forte indicativo de que há atração. Mas se os sinais são inconsistentes, aparecem e desaparecem sem motivo aparente, pode ser um indício de que ela está apenas brincando ou que você não é uma prioridade para ela. E agora, chegamos a um dos pontos mais críticos deste vídeo: como diferenciar interesse genuíno de manipulação emocional. Nos próximos minutos, vamos expor uma verdade que muitos preferem ignorar. Existem mulheres que emitem sinais confusos intencionalmente para manter um homem emocionalmente envolvido, sem nunca realmente corresponder ao interesse dele. Agora entramos em um dos aspectos mais delicados da comunicação silenciosa feminina: a diferença entre interesse genuíno e manipulação emocional. Muitos homens caem na armadilha de interpretar certos sinais como interesse real, quando, na verdade, estão sendo mantidos em um ciclo de incerteza para alimentar o ego da mulher, ou garantir que ele permaneça emocionalmente disponível como um plano B. A primeira coisa que você precisa entender é que nem toda mulher que demonstra sinais de interesse realmente quer algo com você. Algumas apenas gostam da atenção, do poder que exercem sobre você ou da sensação de serem desejadas.
O psicólogo Roy Baumeister, especialista em comportamento humano, explica que a validação social é um dos maiores impulsionadores do comportamento humano, e isso se aplica diretamente à dinâmica entre homens e mulheres. Se uma mulher percebe que tem sua atenção e seu esforço sem precisar se comprometer de fato, ela pode continuar jogando com esses sinais silenciosos para manter o controle da situação. Mas como diferenciar isso de um interesse genuíno? A resposta está na proporção entre sinais positivos e ações concretas. Uma mulher realmente interessada não apenas envia sinais sutis, mas também age para estar perto de você. Ela faz perguntas sobre sua vida, se interessa pelos seus gostos, tenta prolongar conversas, propõe encontros ou se mostra disponível quando você faz o convite. Já uma mulher que apenas quer manter sua atenção sem se comprometer, costuma agir de forma contraditória. Ela pode enviar mensagens ambíguas, elogiar você de forma vaga ou até parecer carinhosa em alguns momentos, mas nunca realmente tomar uma atitude clara que demonstre que quer algo concreto. Um dos sinais mais óbvios de que você pode estar sendo manipulado é a inconsistência emocional. Se uma mulher age de forma extremamente carinhosa em um dia e no outro parece fria e distante sem explicação, isso pode ser uma estratégia inconsciente para manter você emocionalmente preso na dinâmica. Esse tipo de comportamento gera um efeito psicológico poderoso chamado reforço intermitente, um conceito muito estudado pelo psicólogo B.F. Skinner. O reforço intermitente é o mesmo princípio que faz as pessoas ficarem viciadas em jogos de azar. Quando a recompensa, no caso, a atenção e o carinho da mulher, vem de forma imprevisível, o cérebro libera dopamina em níveis muito mais altos do que se a atenção fosse constante. O resultado? O homem se torna emocionalmente dependente da aprovação dela, mesmo que não perceba isso conscientemente. Esse tipo de manipulação pode ser extremamente perigoso, pois coloca você em um estado de incerteza constante. Você começa a se questionar: será que fiz algo errado? Será que ela perdeu o interesse? Será que preciso me esforçar mais para conquistá-la? E é exatamente esse ciclo de dúvida que faz com que você continue investindo seu tempo e energia sem perceber que, na realidade, ela nunca teve a intenção de levar isso adiante. Agora, vamos falar sobre um dos maiores erros que os homens cometem quando se deparam com esse tipo de comportamento: tentar racionalizar ou pedir explicações. Muitos homens, quando percebem que uma mulher está sendo inconsistente, fazem perguntas diretas como: por que você está diferente? Você ainda quer sair comigo ou não? Eu fiz algo errado. Esse tipo de abordagem raramente funciona, pois coloca a mulher na posição de controle da conversa. Se ela realmente está apenas jogando, as respostas dela serão vagas, cheias de desculpas ou até mesmo invertendo a situação para que você se sinta culpado por estar questionando. A melhor forma de lidar com esse tipo de comportamento não é pedindo explicações, mas observando padrões e tomando atitudes baseadas neles. Se você percebe que uma mulher está sendo inconsistente, o mais inteligente a fazer é se distanciar e observar se ela se esforça para manter o contato. Se ela realmente estiver interessada, vai perceber sua ausência e tentar se reaproximar. Agora, se ela simplesmente desaparecer ou continuar com a mesma postura indiferente, isso prova que ela nunca teve um interesse genuíno. E aqui vem um dos pontos mais importantes deste vídeo. Mulheres realmente interessadas não geram confusão emocional. Quando uma mulher gosta de um homem, ela pode até demonstrar um pouco de mistério, pode até testar o nível de interesse dele, mas no final das contas, a intenção dela será clara. A grande diferença entre um teste natural e um jogo emocional tóxico está na intenção. Mulheres genuinamente interessadas testam para avaliar seu nível de confiança e maturidade emocional, mas eventualmente deixam claro que querem algo com você. Já mulheres que manipulam testam apenas para garantir que têm controle sobre sua atenção, sem nunca oferecer nada de concreto. E agora chegamos ao ponto mais revelador de todos. O momento exato em que uma mulher decide se você será apenas uma opção secundária ou se terá um valor real na vida dela. Nos próximos minutos, vamos expor a verdade sobre o que realmente faz uma mulher enxergar um homem como alguém especial ou apenas como mais um na multidão. Agora entramos no ponto mais crítico deste vídeo. O momento exato em que uma mulher decide se você será apenas uma opção secundária ou alguém de alto valor na vida dela. Essa escolha não acontece por acaso, nem é determinada por sorte. Existem fatores específicos que fazem com que uma mulher veja um homem como um prêmio, ou apenas como um entretenimento passageiro. O primeiro fator determinante é o nível de desafio que você representa. Muitas mulheres estão acostumadas a homens que cedem facilmente à atração que sentem por elas.
Homens que se entregam rápido demais, que fazem de tudo para agradá-las e que demonstram um interesse óbvio sem que elas precisem se esforçar. Esses são os homens que acabam sendo colocados na categoria de fácil de obter, e o que é fácil de obter raramente é valorizado. Por outro lado, os homens que desafiam essa dinâmica, que não se mostram disponíveis de maneira imediata e que fazem a mulher sentir que precisa conquistar algo deles, ativam um instinto muito mais profundo na mente feminina, o desejo por algo que não pode ser facilmente controlado. O psicólogo David Buss, um dos maiores especialistas em psicologia evolucionista, explica que as mulheres têm uma tendência natural a buscar parceiros que possuam status social, confiança e imprevisibilidade emocional. Isso não significa que você precisa ser rude ou indiferente, mas sim que precisa demonstrar que sua atenção não pode ser comprada apenas pela beleza dela, ou por pequenos gestos de interesse. Se uma mulher percebe que você não está desesperado por validação e que sua presença precisa ser conquistada, isso muda completamente a forma como ela enxerga você. E aqui está um dos segredos mais poderosos. Mulheres só se apegam emocionalmente a homens que elas sentem que podem perder. Quando um homem está sempre disponível, sempre respondendo rapidamente, sempre pronto para fazer o que ela deseja, ele se torna uma certeza absoluta. E quando algo se torna uma certeza absoluta, perde o valor emocional. Mas quando um homem mantém sua individualidade, não se molda completamente aos desejos dela e deixa claro, por meio das suas atitudes, que tem outras opções e prioridades, isso cria uma sensação de urgência na mente feminina. Esse fenômeno é explicado pelo conceito psicológico de escassez percebida. Tudo o que parece escasso e difícil de conseguir se torna mais valioso. É por isso que produtos de luxo, ingressos exclusivos e edições limitadas geram tanto desejo. As pessoas sabem que não podem ter aquilo a qualquer momento. Agora, imagine o que acontece quando uma mulher percebe que você é um homem que não se desespera por atenção, que tem opções e que não se prende emocionalmente a alguém que não demonstra esforço. Ela começa a perceber que, se não agir, pode perder você para outra pessoa. E é exatamente esse sentimento que faz com que ela passe a valorizá-lo de verdade. O segundo fator determinante é o tipo de emoções que você gera nela. Mulheres não se conectam com homens apenas pela lógica. Elas se conectam emocionalmente. E as emoções mais viciantes para elas são aquelas que envolvem um certo nível de imprevisibilidade. Isso não significa que você deve ser instável ou confuso, mas sim que deve ser um homem que consegue criar um equilíbrio entre momentos de conexão profunda e momentos em que ela sente que precisa se esforçar para conquistar mais de você. Se um homem gera apenas conforto e previsibilidade, ele pode até ser visto como uma boa opção, mas não como alguém pelo qual ela sentirá desejo incontrolável. Por isso, os homens que conseguem manter uma aura de mistério e, ao mesmo tempo, demonstram que são confiáveis e interessantes, acabam sendo aqueles que despertam as emoções mais intensas nas mulheres. O terceiro fator, e talvez o mais importante de todos, é o respeito que você impõe desde o início. Mulheres testam os homens o tempo todo. Algumas fazem isso de forma inconsciente, outras fazem de propósito. Mas a verdade é que desde os primeiros momentos de interação, ela já está observando quais são os limites que você aceita e como você se posiciona diante das atitudes dela. Se um homem aceita desrespeito, cancelamentos constantes, jogos emocionais e falta de reciprocidade sem reagir ou impor limites, ele perde o valor aos olhos dela. Mas se ele demonstra, com postura firme, que não tolera esse tipo de comportamento e que está disposto a ir embora, caso não seja tratado da maneira que merece, isso gera um impacto profundo na forma como ela o enxerga. E aqui está a grande revelação final. Mulheres podem até se sentir atraídas por um homem que as trata como prioridade absoluta, mas elas só se apegam emocionalmente a um homem que se valoriza acima de tudo. Se você quer sair da posição de opção e se tornar um homem realmente memorável para uma mulher, precisa demonstrar por meio das suas atitudes que sua atenção e seu tempo são valiosos. Isso significa saber quando se afastar, quando parar de investir em alguém que não está retribuindo e principalmente saber que você não precisa correr atrás de ninguém que não está demonstrando um interesse genuíno. Agora que chegamos ao final deste vídeo, quero saber sua opinião. Qual desses pontos foi o mais revelador para você? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse conhecimento com outros homens que precisam aprender sobre isso e, claro, inscreva-se no canal Além da Red para mais conteúdos como este. Se você gostou deste vídeo, eu recomendo que assista também a esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora.
onde aprofundamos ainda mais as verdades sobre o comportamento feminino e as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Nos vemos no próximo vídeo.